Olá! Como vamos conversar a respeito do que hoje? Descubra as causas da divergência com a PNL. O motivo dessa pequena palestra é, é despertar o interesse sobre como é simples, fácil, rápido e eficiente as alternativas que a PNL apresenta para a gente. Então, divergências a gente dá um enfoque sobre comunicação. É aquilo que se fala e que é entendido de uma forma diferente. A gente em PNL trabalha sobre vários aspectos, sobre vários olhares a respeito disso, mas olha, que interessante quando você começa a colocar uma magia por entre as palavras. Quando você consegue descobrir qual é o não entendimento entre a sua intenção e o que o seu interlocutor ele entende. Muitas vezes você quer falar algo e seu interlocutor entende de uma forma completamente diferente daquilo que você falou. Então, nós temos algumas palavras que elas são mágicas, elas têm a possibilidade de inverter a situação. Olha que interessante, a gente tem um verbo, esse verbo chama-se tentar. Tentar é um verbo que ele oferece como resposta um mundo vazio. Qualquer resposta serve. Quando você pergunta, você tentou passar um e-mail? Eu tentei. E o tentar de quem faz a pergunta é como se ele tivesse, de uma forma preguiçosa, perguntando: você passou o e-mail? E quem respondeu, ele falou: eu tentei. Significa que Significa. também qualquer resposta serve. Por exemplo, eu tenho na minha mão aqui uma lapiseira. Se eu pedir para você, por favor, tente pegar esta lapiseira, olha o que acontece. Se você pegar na lapiseira, eu vou falar, não, eu falei para você tentar. Aí você vai, eu falo, não, eu falei para você tentar. Quando eu ofereço esse tipo de instrução, eu crio uma dúvida, porque ele não produz um resultado direto sobre, o estímulo do verbo tentar. Então, o tentar ele pressupõe uma possibilidade de falha. Qualquer resposta serve no tentar. Então, se você puder, inclusive pega a sua lapiseira, a sua caneta, escreva e brinque com essa palavra tentar. E todas as vezes que você tiver um diálogo, se você deixar de ser específico, o tentar, qualquer resposta serve. E é isso que é importante. Tem uma outra palavrinha que a gente usa com tanta frequência, mas a gente não percebe muito qual é o efeito que ela tem. E eu, para falar essa palavrinha para você, eu vou falar a respeito de um exemplo. Se você é pai, se você é mãe, e você recebe seu filho depois que ele jogou bola ou depois que ele chegou da escola e aí ele apresenta para você uma choradeira, algo triste e você fala para ele assim, cara, meu filho, minha filha, você joga, você faz tão bem tal coisa, mas você errou dessa vez. Olha, eu vou inverter essa frase. Ô meu filho, você errou dessa vez, mas você faz isso tão bem. Quando você, ao unir duas frases,
você interliga as frases com esta palavrinha mas, M-A-S, então você tem duas frases, você diminui a, a forma, a presença da primeira frase. Você desqualifica a primeira frase e você avaliza, você cria, você dá ênfase na segunda frase. Então, todas as vezes que você tiver, então, que fazer um comentário, uma crítica, algo com o qual você precisa despertar um novo comportamento, lembre-se disso. Coloque primeiro a crítica e depois coloque o elogio. Por quê? Porque o elogio vai ficar, se tivesse os dois numa balança de comparação, ou a crítica ou o desafeto, ele é muito pesado. E a balança de comparação, ela vai subir, vai erguer o seu elogio. Então, o mas, ele nega tudo que vem antes, ele desconsidera tudo e ele aumenta, ele qualifica o que vem depois. Então, isso é muito interessante quando você, ah, ao querer provocar esta não entendimento da sua conversa. Então, o título da nossa palestra é Descubra as causas da divergência com a PNL. Essa é uma das maneiras de você ter e criar uma divergência. Em contrapartida, ao invés de você utilizar o mas nessa mesma frase, você colocar o e, significa que você equilibrou as duas falas. Então, quando você diz assim, você, jogador de futebol, perdeu o gol e você é artilheiro, você colocou as duas frases em igualdade de condições. Então, você está somando a primeira frase com a segunda frase. Quando você, então, fale assim, puxa, papai, o senhor vai tomar o remédio e vai ficar forte. O senhor vai fazer uma caminhada e vai ficar mais saudável. Olha, você está, então, dando uma qualificação para as duas frases de igual modo. Então, você está somando a primeira frase com a segunda frase. Então, você soma tudo o que vem antes com o que vem depois. Essa soma, essa somatória, ela é o inverso do anterior. Lembra? O mas, ele desqualifica a primeira frase e ele aumenta o valor da segunda frase. O e, se você tira naquele mesmo exemplo, tira o mas e coloca o e, ele iguala o valor das duas frases. Então, quando você começa a prestar atenção naquilo que está sendo dito, se for você quem fala, você já sabe qual vai ser o entendimento do seu interlocutor. Você então vai evitar divergências. Se você está escutando essa colocação, dá uma respirada e faz uma pergunta para saber se é isso mesmo que a pessoa quis falar. Porque normalmente isso está no, no hábito, na forma de falar, e não se tem muita noção de como é que está sendo percebido o resultado da fala. Então, você, ao prestar atenção nessas palavras, por enquanto nós estamos em três: o verbo tentar, a palavra mas e a palavra e. Olha, nós já estamos caminhando para uma maneira de nós contornarmos divergência, de nós evitarmos as divergências. Esta é uma das maneiras bem eficazes para isso. Tem uma outra palavrinha mágica. Essa palavrinha também é muito pequenininha. É a palavrinha não. Olha que interessante, sabe? Hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu não. Se você escutou essa frase,
Quando eu terminei de usar a palavra não, a sua sequência lógica ficou esperando um complemento que eu não apresentei. Então, olha, preste atenção. O não é uma palavra que existe apenas na linguagem. Por quê? Porque quando você diz não carro, você vai prestar atenção no carro para depois você obedecer na linguagem o não carro. Então, Enio, o que é isso? Isso é complicado? Existe, como é que você falou? Existe apenas na linguagem, não na experiência? Eu posso falar para você assim. Não pense numa girafa de pescoço curto. Eu falei para não pensar na girafa de pescoço curto. Olha que interessante. A minha próxima pergunta é qual que é a cor da girafa? Qual que é a altura da girafa? Então, essa é uma maneira de você identificar, não de deletar as palavras, não é isso. É de você entender. É você, então, pesquisar, quando alguém oferecer para você essa palavra não, você pesquisar se é isso mesmo que ela quer dizer. E para você, por exemplo, numa sala de aula, quando eu entro numa sala de aula, eu dou uma instrução para os meus alunos. Não prestem mais atenção do que vocês consigam. Ou, como eu tenho um amigo carioca que diz assim, não deixe aquilo que você sabe atrapalhar aquilo que você não sabe. Quando você usa isso, você entende que o não ele não provoca a negatividade, porque não tudo aquilo que conversamos é a respeito de nossas experiências. E o não, ele só está firmado na linguagem e não na experiência, porque não existe a não coisa. A não coisa e a coisa são a própria coisa. Olha que interessante. A cor daqui do Facebook é azul. Então, não pense no vermelho. Eu falei para não pensar no vermelho. Olha que interessante. A próxima pergunta é: qual é o tom de vermelho que você pensou? Essa é uma delicadeza, uma sutileza na hora de você começar a entender e, numa divergência, você entender a causa da dita cuja divergência. Qual é o problema daquilo que está sendo discutido e exposto? Então, olha que interessante. Nós temos o verbo tentar, a palavra mas, a palavra e a palavra não. Você entende agora o significado, você não precisou fazer um curso de comunicação na faculdade para você entender exatamente quais são os entendimentos que você provoca ao pronunciar estas palavras. Ou você questionar se é isso mesmo que você está ouvindo. Tem agora uma ligação, nós vamos juntar um não. Quando você diz assim, posso não conseguir, não consigo não. Dá ideia de escolha, de excelência, de competência. Por quê? Porque, olha, eu posso, eu consigo. Porque quando você fala posso, não, consigo, não, olha o que acontece. Essa palavra não, como nós falamos agora há pouco, o não, ele não existe na experiência. Sabe o que vai sobrar? Posso e consigo. Não fica algo mais forte para você? Eu posso, eu consigo. Eu posso não conseguir? Não. Então, você começa a dar um brilho nessas palavras para você evitar essas divergências que acontecem através de conversas que deturpam. Isso existe principalmente quando as emoções estão afloradas. Seja numa
comunicação dentro do contexto empresarial, seja numa comunicação dentro do contexto de relacionamento pessoal. Diga-se de passagem que dentro do contexto empresarial, a gente conversa com pessoas. Então, as pessoas são pessoas, tanto no relacionamento como no mundo corporativo. Agora, sabe, quando minha filha mais nova tiver, se minha filha mais nova me der um casal de gêmeos, eu me tornarei o vovô mais feliz. Essa palavrinha C, S-E, tá, tirei a música. O C pressupõe dúvida. É algo com o qual você... como é que a minha felicidade vai depender de o nascimento de 2 netos e ainda gêmeos da minha filha. Então, esse pressupõe dúvida é o C. Quando você usa temporal, eu vou fazer alguma coisa se acontecer isso. Se eu, dentro do mercado de trabalho, se eu vender e ganhar de comissão tal dinheiro, eu vou comprar o carro. Ele pressupõe dúvida. Eu vou gastar nisso, eu vou investir naquilo. Então, o C, S-E, ele pressupõe uma palavrinha que pressupõe dúvida. O inverso do C, que tira, para você tirar a dúvida, quando você quer colocar uma precisão, você vai usar a palavra quando. Quando eu concretizar tal venda, vou investir no mercado de ações, vou reformar minha casa, vou trocar de carro. Olha, a palavra quando, ela é o oposto do se. O se, ele suscita dúvida. O quando, ele pressupõe decisão. Que tem um horário marcado, que tem alguma coisa que você vai fazer. Quando? Então, a sua forma de organizar o seu pensamento ou você ouvir isso do seu interlocutor. Sabe? O nosso contexto da gente colocando essas palavras é para a gente evitar essas divergências. Essa é uma das maneiras com as quais a gente vai elucidar o nosso linguajar e aprendendo o significado das palavras, você, ao pronunciar essas palavras, você sabe quais resultados ela está produzindo. O outro não sabe aquilo que ele fala, quais os resultados, e aí você vai checar através de perguntas se é isso mesmo que ele quis dizer. Então, olha que interessante. O C, ele provoca dúvidas. Outra, eu espero ganhar na loteria. Hã? A palavra esperar, ela traz para você, eu espero, ela continua igual o ser, ela prevalece em dúvida, ela tem uma linguagem fraca, eu espero, e aí, como é que você está? Eu espero. E aí, como é que vai ser a sua viagem? Eu espero que seja uma boa viagem. Quando você diz isso, é isso que você coloca como resultado na sua conversa. Agora, o condicional não. É o verbo no presente, ele fica mais forte. Você fica mais imperativo. Então, esse condicional ele se mistura com o quando. Isso
faz com que a sua linguagem ou a linguagem que lhe é oferecida, você consiga, através de boas perguntas, identificar se o que você está ouvindo realmente é condicional, uma coisa com a outra. É a frase primeira com a frase segunda. Quando você usa no condicional, ele fica mais fácil. O pessoal, nós que trabalhamos com comunicação, tem algo com o qual é algo fantástico para a gente utilizar para não causar nenhuma resposta antagônica. Antagônica é assim, uma resposta que venha ao contrário daquilo que eu estou transmitindo, estou solicitando. A gente dá um nome de suavizador. Suavizador, ah, eu quero que você traga para mim um copo d'água. Isso causa uma linguagem de quartel, uma linguagem assim muito forte. É o imperativo. Eu fico imaginando qual vai ser o seu sorriso em receber como um agradecimento meu por você ter trago um copo d'água para mim. Olha, quando você voltar da cozinha, traz um copo d'água para mim, por favor. Eu estou curioso para saber qual é a quantidade de água que você vai trazer para mim. Então, olha só a diferença de sentimento que você tem entre o uso da, do pedido de uma forma imperativa ou você utilizando o mesmo sentido de uma forma suavizadora. Então, essa forma suavizadora são aquelas pessoas que conseguem, de uma maneira mais suave, motivar o teu comportamento instantâneo. E aí você também pode se organizar de tal forma e entender como é que funciona esse suavizador. Ou você pode replicar a pessoa diz para você, pega um copo d'água para mim. Aí você responde, sim, quando eu for a levantar daqui e for até a geladeira, com prazer eu vou trazer um copo d'água. Olha só que interessante. Eu peguei aquela palavra lá de trás, o quando. Olha, isso é importantíssimo. Isso é algo com o qual você consegue evitar essas divergências. Por quê? Porque se você der uma ordem imperativa e essa ordem imperativa ela vai gerar uma resposta, como a gente fala na física, só muda a direção, é de igual força. Então, você ao usar você começa a descobrir a real importância disso. Então, você gostaria de apagar a luz para mim? Você estaria disposto a ir na padaria trazer um litro de leite? Você gostaria de amanhã, quando você levantar, você arrumar a cama? Olha, isso soa como não agressivo, isso soa como uma massagem naquilo que a gente escuta. Por isso que a gente dá o nome de suavizador. Não tem problema nenhum você pedir alguma coisa, principalmente para os seus filhos, para as pessoas do seu relacionamento. Utilize a palavra suavizador. Quem sabe, se você começar a utilizar esses suavizadores, a quantidade de divergências causadas pelo seu linguajar vai diminuir de uma maneira acentuada. É isso. Então, a gente está confundindo essa quarentena, ficando em casa, estresse que a gente manda, a gente desmanda. É isso. Você pode pedir, solicitar, use o suavizador. E você, quando usa o suavizador, você tanto suaviza o que você pede, o que você solicita, como você também vai ter uma resposta
finalizadora, não a resposta do mesmo jeito. Então, você vai estar utilizando palavras enquanto você toma banho, minha filha. é, enquanto você se ensaboa ao tomar banho, você poderia desligar o chuveiro. O que você acha? Ó, ah, durante o seu dia, você poderia utilizar o seu smartphone menos vezes. Quando você desligar o seu smartphone, vamos conversar um pouquinho? Olha, você, ao invés de dar palavras duras, que elas, na Bíblia está escrito que palavra dura suscita ira, você deixa de provocar, você faz com que seja suavizado aquilo. Não significa que são palavras mágicas que vão produzir resultados imediatos, não é isso que está sendo ventilado aqui nesse contexto. É uma maneira com a qual você está evitando aquelas divergências que é o contexto do nosso bate-papo aqui. Então, ah, você começa então a descobrir o agravamento que as palavras produzem como divergência numa interação. Então, Enio, eu tenho que aprender a falar isso. Quando você diz isso, eu tenho que aprender, eu devo, eu preciso aprender, a pressuposição que existe aí é algo que de fora, que está fora do teu alcance e que te controla. Eu tenho que. Quem te disse que você tem que alguma coisa? Eu preciso. Tá, você precisa de quê? Então, é que você, então, ao analisar essas palavras, você começa a descobrir que é você que se força a eu tenho que. Não. Então, é bem isso, é você entender o significado tanto do que você fala quanto do que você escuta. Então, olha só, eu prefiro, eu posso. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo escolha. E não de uma forma assim como eu acabei de falar, prepotente, arrogante. Não. Eu prefiro fazer tal coisa. Eu prefiro apagar a luz, ou eu prefiro que o senhor que me deu essa instrução, ao se levantar, apague a luz. Eu posso até apagar a luz, mas será que eu devo? Essa, essa conotação é fantástica, porque o poder da escolha que fica como pressuposto da sua conversa. Então, é isso que é. Quando você quer dar uma sugestão para alguém, para uma criança birrenta assistindo uma televisão, brincando com o celular, você vai falar para ela: escuta, na hora que entrar na. Você já usou todos os meios, já usou força, ameaçou castigo, fez um punhado de chantagens e ela não deu bola para você, ela está birrenta. Aí você vai falar para ela: olha, é, quando vier a próxima propaganda, quem sabe você vá tomar banho para você ficar mais cheiroso. Olha que interessante. É a mesma sugestão, só que com o pressuposto de que a hora que chegar a propaganda, ela vai sair e vai tomar o banho. Tem muito mais disso no nosso site www.eniocarvalho.com.br. Essas palavras é só o começo de várias outras que fazem com que ah, você controle o nascedouro de divergências na comunicação. Então, isso tem um sentido grande para você e para o outro. Lá no nosso site a gente tem bastante informações a respeito disso. A gente tem a curiosidade de saber quais são as suas sugestões para os temas das nossas próximas palestras, que isso aqui no Facebook a gente realiza todas as quintas-feiras às 16 horas. E às 18h30
também às quintas-feiras, a gente realiza uma palestra lá no Facebook, no YouTube. E todas elas é facebook.com Enio Carvalho Instrutor ou youtube.com/Enio Carvalho Instrutor. E você estou curioso para saber quais são os seus comentários da utilização de todas as dicas que foram discutidas e dadas aqui. Gostaria que você ficasse à vontade para você dar o seu like, dar seus comentários, se inscrever, difundir para os seus contatos a respeito dessa utilidade que a PNL pode dar na evitação das divergências numa interação de comunicação. E, findando, agradecendo a sua participação aqui, eu deixo uma frase de efeito que era utilizada por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Até a próxima. Obrigado.